Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem? Espero que você esteja aí tendo um excelente domingo, tá bom? De muita paz, muita brandura, muita mansidão e no amor do Senhor Jesus. Você quer medir o seu grau de espiritualidade? Lógico que ninguém tem interesse disso, certo? Não importa a gente se empenhar ao máximo. Mas se você deseja fazer isso, qual foi a última vez na sua vida que você amou realmente seu inimigo? Difícil, né? Difícil quando você enxerga você mesmo. Mas quando você enxerga o que vai muito além do infinito, que é o teu Deus, Adonai Yeshua HaMashiach, isso se torna fácil demais. Porém, nós temos que fazer a seguinte relação. Para se conseguir algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão humilde e tão simples, no Espírito, você está vivendo e meditando mais nas coisas do alto, terceiro céu, onde existe o santuário celestial, a habitação de Deus Pai, Deus Filho, e a glória do Espírito Santo, tanto no Pai como no Filho, a plenitude de Espírito nos anjos, ou você está vivendo mais centrado nessa terrinha? Nas problemáticas com Lula, com a guerra Ucrânia e Rússia, acompanhando esse tipo de coisa, ou você está gastando seu tempo com a Bíblia, remindo o tempo e se preparando para a volta do Senhor Jesus? Por isso que as pessoas não conseguem amar os seus inimigos. Comunhão muito rala, comunhão muito fraquinha, o leite racional, não busca um alimento sólido, uma feijoada vegetariana, você entendeu? Um macarrão integral, coisa pesada, que faz bem para o organismo, purifica o templo do Espírito Santo, com alimentos puros, que vem da mão do Criador. O tema de hoje, irmãos, é um tema doído. Em Adonai Yoshua, ou seja, no Espírito, amando todos inimigos. Vamos lá? Vamos fazer juntos nossas orações. Tá bom? Todos juntos. Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Aqueles que quiserem ficar de pé, fiquem. Mas não é muito bom ficar sentado. Eu também vou aqui fazer a oração e todos juntos vamos discorrer sobre esse tema maravilhoso. Eu já fiz a minha oração antes de começar aqui, de joelhos, e agora eu vou fazer uma oração para que o poder do Espírito Santo nos envolva no manto do Mestre amado. Oremos. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer a dádiva da vida, porque força da vida veio do teu íntimo, nos mantendo vivos nos dias de hoje. Essa dádiva maravilhosa que não temos como agradecer ao Senhor. E para agradecermos, vamos tentar passar intensamente todo o transcorrer do dia com o Senhor. Perdoe os lapsos quando nossa mente fica em branco e paramos de estar conectados com o Senhor se isto ocorrer. Venha envolver todos que aqui estão, buscando a prática da vida cristã, buscando a tua sabedoria por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão, por meio de se encantar com as tuas maravilhas, as tuas verdades, que nos fazem firmar os passos em um único caminho sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda. Toma-nos em teu santo nome e jorra o teu Espírito sobre nós, em porção dobrada, Senhor Deus, para que possamos viver esta maravilha, amar os nossos inimigos, dar água a quem tem sede, pão a quem tem fome, mesmo sendo nossos inimigos, e amontoarás brasas vivas sobre tua cabeça, como diz o livro de Provérbios.
como está relatado lá no livro de Provérbios. Toma-nos em teu santo nome, perdoa aqui nossos pecados. Tudo isso são bênçãos, dádivas, maravilhas que emanam de ti, Senhor Deus, e fortalecem nosso coração. Fortalecem nosso coração para estarmos somente com o Senhor. Obrigado por tudo, no doce, santo e tremendo nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Mateus 5 diz assim. Se você abrir lá em Mateus 5, tá aqui, ó. Mateus 5 diz assim, 43 ao 48. 43 ao 48. Opa, mais uma pagininha então. 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Ora, e se o teu inimigo for o teu próximo? Ou seja, todo próximo é aqueles que vivem ao seu redor. A sua família, os colegas de trabalho, aqueles que estão no ponto de ônibus como você, aqueles que você tem como alcançar naquele momento da sua vida. É o teu próximo. Então você ama o teu próximo e odeia o teu inimigo? Então o teu inimigo estando do seu lado, ele deixa de ser o seu próximo? Não deixa. Eu dou o exemplo de uma criança, na educação das crianças. Crianças pequenininhas mesmo, de pré-escola. O dia que o seu colega te der uma bicanca na canela, um chute na canela, você tira uma balinha do bolso e dá para ele. Entendeu? Ao invés de criar confusão, você dá uma balinha para ele. Ele vai ficar sem graça perante os colegas e nunca mais vai dar uma bicanca na sua canela. Porque ele viu, ele percebeu que não está agradando, não. Até mesmo a criança percebe que não está agradando. E assim somos nós adultos, irmãos. Só que de uma outra forma, né? De uma forma muito mais madura, consistente, determinante e fundamental na fé. Apresente Jesus para o seu inimigo. Com certeza ele vai se tornar seu amigo. Talvez não naquele momento, mas ele vai precisar daquela bagagem que você passou para ele naquele momento, quando as coisas apertarem. Seja nos últimos dias de vida, tomara que seja muito antes e venha por amor e não pela dor. O Espírito Santo vai fazer ele lembrar das palavras que você disse a ele, as palavras das Sagradas Escrituras. Porque Deus faz essa promessa para mim e para você. A palavra não volta vazia. Tá certo? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu estou aguardando algumas coisas acontecerem na minha vida. Fruto de perseguição. Por quê? Porque eu não sei. Passava um DVD como deixar de fumar para os alunos, né? Que aparecia o depoimento dos homens que faziam propaganda, fizeram a propaganda do cigarro Marlboro, que é o marketing, né? A propaganda mais bem sucedida da história. E o que acontecia? Dezenas e dezenas e mais dezenas e não sei quantas dezenas de alunos todos os anos saíam do tráfico. E pela primeira vez na história, não é? Esse tráfico teve que buscar traficantes em um bairro vizinho, devido ao forte trabalho que a escola fez ali com a comunidade. Não é? E no projeto Unibanco, essa escola, que tinha uma classificação terrível, a pior que se possa imaginar na região, não é? Começou a crescer, a tal ponto de tirar em primeiro lugar no projeto Unibanco em matemática, e em segundo lugar em português. Para honra e glória do nome de Deus. Deixava um verso bíblico no cantinho da lousa, para eles refletirem na vida, e falava para eles, quem quiser ler, leia, quem não quiser ler, não leia, quem quiser anotar no caderno, anote, todos são livres. E isso não vai nos impedir de sermos grandes amigos,
grandes irmãos aí nesta caminhada, no aprendizado da matemática, não é? E nós aprendemos ali muitas outras coisas, né? Porque enquanto eles iam copiando da lousa, eu ia explanando outras coisas para eles, de outras matérias e assim por diante. E eu posso dizer que pela graça do Senhor Jesus, o poder da palavra em restaurar e transformar e fazer nova criatura, eu tenho alunos que saíram do tráfico e passaram em vestibulares federais e vestibulares de faculdades ou universidades estaduais. Ou seja, gratuitas e que são as melhores. Graças a Deus. Eu estou querendo dizer o que para você? Contar minha história? Não. Eu estou querendo dizer para você que se você não colocou ainda no seu trabalho Deus como sendo a tua destra fiel, esquece. Você está sendo eficiente, mas não eficaz. Eficiente é quando você dá uma aula e 80% da sala entende. Eficaz é quando você dá uma aula e 100% da sala entendeu. Não houve dúvida. Então, se você quer ser eficaz, você tem que colocar Deus à frente daquilo que você está fazendo. Senão você não vai ser eficaz nunca. Você vai ser, no máximo, eficiente. Tá certo? Muito que bem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Olha que... Então, se eu não fiz isso aí no meu serviço, eu não estou sendo filho do meu Pai Celeste. Olha a complicação, rapaz. Por quê? Porque eu estou perdendo a capacidade de fazer o inimigo meu amigo. Olha como as coisas complicam. Quando eu não busco... O que Mateus, se não me engano, 6,33 fala? Buscar em primeiro plano o reino. No demais, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não busca em primeiro lugar o reino, você está sendo eficiente. E se você buscar o reino em primeiro plano na sua vida? Opa, aí você está deixando a eficiência e partindo para a eficácia. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha que misericórdia maravilhosa. Por que não ter misericórdia do seu inimigo? Por que eu não devo ter misericórdia do meu inimigo? Por todas as escolas onde eu passei, vi armas, vi ameaças contra a minha pessoa. Tive numa escola aí que me deram 3 dias de vida. Diante de toda a sala, assim. Pediram para uma determinada pessoa que nem ligada ao tráfico não era, ó, você vai dar um recado assim, assim, assim para fulano. E o aluno falou diante de toda a sala lotada. O tráfico é destemido, não tem conversa. Esse negócio de passar DVD como deixa de fumar para o tráfico é afronta. Se afrontou o tráfico, tem uma lei no tráfico. Você tem que morrer. E você vai morrer, senão o tráfico fica desmoralizado perante a comunidade. Só que tem um detalhe. A vida de qualquer pessoa está na mão de Deus e não do tráfico. Ah, aí faz a diferença. Tá certo? Olha só. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Se você ama quem ama você, que recompensa você vai ter? Você não está fazendo nada de esquisito. Todos os pecadores, todas as pessoas fazem isso. Só não faz isso quem tiver meio fora de distribuição, né? Tiver aí, sei lá, um estágio de loucura, ou uma pessoa normal, fora da normalidade, fora do padrão normal das coisas, né? Porque se amardes o que vos amo, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram cobradores de impostos, né? Ou, né, ali, na sua maioria, gentios, né? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus quer dizer que quando do conhecimento para a condenação sai da mente e começa a alcançar o coração, Jesus está explicando que quando começa a atingir o coração, a palavra de Deus, você vai deixando de uma natureza carnal e pecaminosa para adquirir uma natureza mais voltada ao Espírito. E daí você está caminhando para a perfeição. Ou seja, você está deixando suas imperfeições, você está deixando os pecados da sua vida, você está abandonando a vida pecaminosa e partindo para uma vida em luz. Então você começa a deixar imperfeições. Se você começa a deixar imperfeições e pecados em sua vida, aquilo que você gostava, né, e tudo, e por amor à causa de Cristo, por amor ao templo do Espírito Santo e etc., você está se inclinando às coisas mais espirituais. E então você está caminhando, você não é perfeito, mas está caminhando para a perfeição. Entende? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que tremendo, hein? 1 João 4, vamos lá, pertinho de Apocalipse. Tem o Evangelho de João, que é aqui perto de Mateus, e tem a 1 João. 1 João, ele é pertinho de Apocalipse, tá? 1 João, capítulo 4, 19 e 21. 4, 19 e 21 diz assim, olha só. 19 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, precisou Jesus nos amar primeiro, ou quando ainda Jesus não veio a esta terra, o povo viver a promessa do Messias, amando a promessa do Messias, para que acontecesse o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A promessa do Messias era morrer por nós para nos dar salvação. E nessa promessa, a gente amando e adorando a Deus, aí a gente vai conseguir amar a si mesmo e aos outros, que são o nosso próximo. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, ou seja, da parte de Deus, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que maravilha, não? Que maravilha. João está explicando o quê? Que a consequência de amar a Deus é amar seus irmãos, é amar seus pais, é amar os vizinhos, é amar todo o seu próximo. Incondicional, independente se é inimigo, se é amigo, se é mais ou menos, a todos. Por quê? Porque você conhece que todos são imagem e semelhança de Deus. E a nossa guerra contra as potestades é contra as potestades do mal, o império da morte, que leva as pessoas em pecado a serem seus inimigos. Ou a própria concupiscência da minha carne é que faz que eu seja inimigo de fulano, ciclano e beltrano. Entende? Entende? A concupiscência da carne é o pecado. Essa concupiscência do meu coração enganoso que me leva a pecar, e por isso eu sou odiado, porque acabo ofendendo muitas pessoas, ela vai mudando. Essa concupiscência vai desaparecendo conforme você vai se entregando mais intensamente a Deus, até que você fica livre dela. A concupiscência está aqui. A palavra de Deus vai fazendo isso, abafa. Não que ela deixe de existir em você, continue existindo, mas está abafada pelo poder de Deus. E daí começa a aflorar outra coisa em você, que são os frutos do Espírito, os dons espirituais, as dádivas, e por isso você começa a alcançar o próximo. Por quê? Porque a sua natureza carnal, pecaminosa, caída, está abafada. Por isso que Jesus destruiu a segunda morte, destruiu o império da morte, né? Colocou tudo sobre ele, para que você não fosse escravo do império da morte, escravo do pecado, da dor, da ruína e da sua própria autodestruição com suas próprias mãos, por meio dos seus frutos podres, caindo sobre vossas cabeças.
sobre minha cabeça. Então ele nos deu perdão, alargar a ruína da segunda morte, a morte da condenação eterna, e buscar a luz, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra. E daí a galgar o quê? Sair da esfera negativa, que são os pecados, pisar a esfera do zero, que é a esfera neutra, que os anjos possuem, inexistência de pecado, e partir para a esfera positiva, que são as dádivas de luz. Então, repara, o poder de Deus é maravilhoso. Nós fazemos o mesmo, largando a esfera negativa, indo para o zero, que é a plenitude de espírito sem o pecado, e galgando as esferas positivas, fazendo as boas obras, para que Deus preparou para que andássemos nela, diz a palavra. Não deixamos de ser pecador, mas começamos a galgar a esfera positiva, dos números positivos, que são as boas obras para que Deus preparou para que andássemos nela, que diz a palavra. Né? Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Que maravilhoso. Tremendo, o negócio é tremendo. O negócio é tremendo, gente. O negócio é muito lindo mesmo. Emociona, e é de difícil compreensão. Você medir o tamanho, a grandiosidade dessas coisas em nosso ser. Na eternidade nós vamos ter uma noção mais próxima, mais precisa dessas maravilhas. Por quê? Porque é o finito caído em pecado tentando entender aquilo que está além do infinito, só por meio do Espírito Santo. E o pouquinho que a gente entende já nos torna a pessoa mais feliz dessa terra. Pode ter uma pessoa feliz como nós, mas mais feliz do que nós é difícil de acreditar, porque essa felicidade transborda em nosso ser pequenino e pecador. 1 João 4, 7, 12, vamos ver. 1 João 4, 7, 12 também. Diz assim, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, Deus é a fonte do amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Percebeu? Vivermos por meio dele, com Cristo e para Cristo. Viver para Cristo, jamais viver para si mesmo, seus interesses pessoais, porque daí o negócio vai pro brejo. Interesses egoístas, né? Trabalho tanto, não tem nem tempo de dar atenção para a família e para os filhos, para a esposa. Aí eu me tornei escravo do dinheiro. Se eu posso trabalhar menos e garantir o sustento da família, o que a Bíblia fala? Aquele que tem com que se vestir, bem-aventurado aquele que tem com que se vestir e o seu alimento cotidiano. E está feliz com o que tem. Esse é bem-aventurado. Agora aquele que quer, e esse quero isso, quero um carro novo, quero um carro zero, esse quer, não tem fim, vai fazer ele o quê? Escravo do dinheiro e não servo do Senhor Jesus. Essa foi a metáfora ali envolvida na conversa do jovem rico. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico era escravo do dinheiro. Ele usava o dinheiro para si mesmo, para se acumular. Mas ele não usava o dinheiro dele como Jó, fazendo do dinheiro dele bênção e dádivas para outros. Ah, você não tem casa? Ah, tá. Você precisa de ajuda? Tá. Trabalha comigo por enquanto. E Jó ali construía a casa dele. E Jó ajudava muitas pessoas. E tá aí, ó, sua casa, seu cantinho. Agora dá para você continuar e tocar sua vida. Não é? Remédio para as viúvas, para os órfãos, alimentos. Jó era rico, mas não usava o dinheiro para si. Usava o dinheiro para os demais, para os outros. E isso aí complicava a vida de Jó ainda mais. Sabe por quê? Jó dava. Quanto mais Jó dava e ajudava as pessoas, mais rico, mais podre de rico ele ia ficando. Mais se multiplicava o seu gado, mais se multiplicava as suas riquezas, devido às bênçãos de Deus.
devido a Jó ter um coração tão voltado a Deus e esquecido de suas riquezas, nos importando com as coisas desse mundo. Por isso que Jó se alegrou com a própria morte. Que bom, estou largando da vida ilusória. Desceu ao pó da terra no Senhor, na companhia dele, para aguardar a ressurreição do último dia. Se alegrou. Olha a tamanha fé do homem. Ainda mais depois, diante de todas aquelas provas, imagine como a fé dele não se tornou. E também propiciou para que a esposa desenvolvesse a fé que ela não tinha. Lembra que ela ficou nervosa e falou algo tremendo para Jó? Quando Jó precisava de mais apoio, ela pegou e falou assim: por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre? Que triste, hein? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Por meio dele. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que tremendo. Propiciação. Propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Cristo foi oferecido a Deus como oferta de cheiro suave, para que seu sangue selasse a aliança eterna e selasse nossas vidas. E assim, em Cristo, podemos pedir perdão do pecado, purificação de toda a nossa injustiça, que é o nosso trapo de imundícia, e assim somos justificados dos nossos pecados, ou seja, Cristo nos perdoou. Entendeu? Isso é a propiciação. Cristo foi propício a morrer para que nós viéssemos a ter o perdão divino. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus começa a crescer em nós, o amor ágape, o amor divino, crescer em nós. E além de crescer em nós, ele é aperfeiçoado. Por isso que lá nas cartas de Pedro, se não me engano, gente, ele nos chama de coparticipantes da divindade. Coparticipantes da natureza divina. Né? Coparticipantes da natureza divina. Tremendo, né? Ou é Pedro ou é nas cartas de João. 1ª e 2ª Pedro ou 1ª, 2ª e 3ª João. Tá? Coparticipantes da natureza divina. Ou seja, vamos desleixando da natureza humana e sendo cooperadores. Tendo o reflexo de Cristo em nós. Entendeu? Ninguém se tornou Deus, não. É coparticipantes da natureza divina. A natureza divina, até um determinado grau de 1 a 1 bilhão, ela 0,000001 começa a existir em nós. E assim por diante. Nós somos cooperadores de Deus na pregação do Evangelho Eterno. Entendeu? Interessante, né? Como é que pode um negócio desse? De pecadores a ser coparticipantes da natureza divina. Tremendo negócio. Poder da palavra, né? Poder do jejum, da palavra e da oração. Efésios 6, esse aqui é tremendo. Esse aqui é tremendo. Olha só. Efésios 6, 16 e o 12. Diz assim o 16, ó. Diz assim o 16. Embraçando sempre o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Lembra? Estudos lá atrás. Escudo da fé é o jejum, a palavra de Deus e a oração. Esses 3 aqui na comunhão. Assim como a oração é a respiração de nossas almas, o jejum é a rocha inabalável da nossa fé. O que você está querendo dizer? Que o jejum é Cristo em você? Isso mesmo. Rocha é Cristo. Se o jejum é a rocha inabalável da nossa fé, Cristo está em nosso íntimo por meio do Espírito Santo. Olha a importância do jejum.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembra que os discípulos não conseguiram tirar uma casta, ou seja, um conjunto de demônios de uma determinada pessoa? E eles perguntam, por que nós não conseguimos? Aí Jesus explicou para eles, esta casta só se tira com oração e jejum. Tremendo, né? E agora o verso 12. O verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, ou seja, o império da morte, Lúcifer e seus anjos caídos, nas regiões celestes. Ué, pô, como nas regiões celestes se nós estamos aqui na Terra? Você recebe forças celestes, forças de Deus, para você exercer o seu ministério e derrotar a potestade do mal em nome do Senhor Jesus, em nome do Rei da Glória. Entendeu? Você derruba qualquer legião de demônios em nome do Senhor Jesus. Desde que você tenha o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Entendeu? Muito bem. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. João 15, verso 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os pensamentos ficam brancos, depois transparentes e depois cristalinos. Olhos como candeias e coração, mente e alma ardente no Evangelho eterno. E agora vamos explicar passo a passo. O que são pensamentos brancos? Tremenda comunhão, a qual não há mais pensamentos caídos em pecados e trevas. Não existe mais pensamento caído. Isso é possível? É, para muita gente. Infelizmente, para muita gente não é. Mas é tremendamente possível e fácil de ser alcançado. Comunhão, jejum, oração e a palavra de Deus. E a ordem correta é, primeiro, jejum. Segundo, a palavra. Porque fazendo jejum você vai ter uma capacidade de entendimento, de aprofundamento na palavra de Deus muito maior. Entendeu? Porque jejum é o primeiro. Aí a palavra e a oração. Lógico, com jejum você vai fazer orações cada vez mais profundas, principalmente na sua comunhão íntima com Deus. Entendeu? E com muito mais fé, com muito mais perseverança, com muito mais amor, com muito mais ardor no Espírito Santo. Pensamentos brancos, né? Tremenda comunhão, a qual não há mais pensamentos caídos em pecados e trevas. Pensamentos transparentes. O cristão não consegue mais ter pensamentos voltados à terra. Tão somente os pés na terra inflamada, em trevas e pecados. Todavia, pensamentos, meditações, coração, mente e alma, fixos no terceiro céu, e luz para atravessar as trevas pregando o evangelho eterno. Ou seja, pega aqueles que estão nas profundas trevas, orando ao maligno, como a Madame Satã, que fez o livro Harry Potter. Ela faz questão de ser chamada Madame Satã. Ora ao maligno, ora a Lúcifer, seus anjos caídos, né? A troco de dinheiro. Fez um pacto com o maligno, não é? Então, você acha que ela nunca recebeu um folhetinho bíblico? Você acha que ela não olha esse céu gigantesco e não sabe que somente Deus é o Criador de todas as coisas dos céus e da terra? Lógico que ela sabe. Lógico que ela sabe. Para atravessar as trevas pregando o Evangelho eterno, no poder ilimitado da luz do Espírito Santo. Ilimitado. É um poder de luz que vai muito além do infinito. Faça uso. Quando você faz uma oração, não é um rainho de luz que cai na sua cabeça ali, não, uma lamparina. Não. Quando você está de joelho, com a fronte inclinada, a luz que cai sobre você irradia toda a terra. Vai muito além de toda a criação e transborda em toda a criação devido ao poder do Espírito Santo. É que infelizmente a gente pensa assim, ó, em um Deus formiguinha. Negativo.
O Deus formiguinha que muitos pensam aí, ou vivem, né? Ah, jururu, meio cabisbaixo, meio desanimado da vida. Esse Deus formiguinha não existe. O que existe é o Deus de Israel, que dividiu o Mar Vermelho e fez o povo passar a seco, os batizando nessa travessia, como diz o apóstolo Paulo. Tá certo? E C, pensamentos cristalinos, como o mais puro cristal. E vamos ver o que é isso. Pensamentos cristalinos, quando são voltados para a busca da unção do Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa já passou por todos esses estágios. Agora ela está buscando algo maior. Olha, não cabe a nós receber se recebeu ou não a unção do Espírito Santo. Cabe a nós buscar. Saber se recebeu ou não, cabe isso a Deus. A saber quem tem, quem não tem, quem está buscando, quem está fervoroso na fé. Isso é importante. Caminhar com perseverança, animado, preparado para o trabalho, certo? Disposto, se colocar nas mãos de Deus para fazer o trabalho dessa pregação do Evangelho Eterno, para acabar o quanto antes. Porque este é o último sinal. Acabar esse trabalho eterno, essa pregação do Evangelho, que será acabado com o derramamento da chuva serôdia. Uma chuva mais pesada do que a chuva temporânea, lá na época dos apóstolos. Não é? Mas precisa se preparar. Como é que eu quero receber a chuva temporânea? Querer não é poder, filho. A palavra nos diz que precisa ter árdua preparação. Não é assim que nem abracadabra, buf, e tudo aconteceu. Não. Caminhar firme com o mestre amado. Sabe? As pessoas que pensam que vão à igreja, volta, opa, tá na bênção. Lógico que tá na bênção. Mas essa bênção precisa crescer como árvore frondosa, dar bons frutos, ela crescer. Você não planta a mudinha ali, ela não vai crescendo, dando bons frutos? Mesma coisa é você. Agora você vai sair da igreja. Ah, tô na bênção, tô na bênção, tô na bênção, tô na bênção, e a vida não muda. Não acontece nada. Cuidado. Eu posso estar indo na igreja, saindo da igreja, a minha vida tá dando uma charré pro fundo do poço. E devido à astúcia do inimigo eu não consigo enxergar. Ou devido à concupiscência da minha carne, as coisas não estão indo tão bem assim não. Precisa de mais fé, desenvolver mais fé, mais devoção. Fé é dom de Deus, é verdade, mas ela tem que ser desenvolvida, aperfeiçoada. Os dons do Espírito recebidos, praticados, levados ao mundo, para que outras pessoas possam vir para esse aprisco. Pensamentos cristalinos, quando são voltados para a busca da unção do Espírito Santo. Ocorrendo pensamentos altos, ações, etc., com atitudes abnegadas e altruístas. Abnegadas é quando você deixa tempo em benefício próprio para praticar esse tempo em benefício do próximo. E altruísmo é um negócio mais complicado ainda. Eu vou dar um exemplo bem simples de entender, tá? O altruísmo é quando a pessoa já passou e superou muito a abnegação. E ele quer que a pessoa seja 10 vezes mais feliz em Cristo Jesus do que ele mesmo. Tá? Vamos entender assim de forma simplória. Mas o altruísmo é muito mais do que isso. Tá? Quando você deixar a abnegação e partir para o altruísmo, você vai descobrir o que é altruísmo no espírito. Tá? Pode pegar um dicionário, ver o que é altruísmo e assim por diante. Tá? Mas vamos começar lá por baixo. É querer que o seu próximo seja 10 vezes mais feliz em Cristo Jesus do que você. E você trabalha em benefício do seu próximo para que ele seja, para ele consiga essa meta de ser 10 vezes mais feliz em Cristo Jesus do que você mesmo. Certo? Efésios 5,16, vamos ver? Efésios 5,16 está aqui, ó. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu amigo, sem remir o tempo, ninguém ganha um som do Espírito Santo. Sem purificar por completo o templo do Espírito Santo, esquece. Ainda mais nós, que aprendemos com a igreja do passado, o reavivamento e a reforma.
começaram a cuidar mais do templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que não sois vós mesmos, mas sois templo do Espírito Santo. E aí? O ser humano, ele não devia comer o que é gostoso, mas comer o que é racional. E por que ele come o que é gostoso e prejudica tanto a saúde? Porque através do gosto e paladar. Ele é vencido por gosto e paladar. Então nós precisamos fechar nossos 5 sentidos. Aí o inimigo não tem mais como atuar. Mas para isso precisa de comunhão. Primeiro, gosto e paladar. É onde ele vai vencer a grande maioria. Qual foi a primeira grande tentação em cima de Jesus? Transforma estas pedras em pães. É o dardo mais inflamado dele. Porque uma pessoa que tem alimentação deturpada, ela é muito mais propensa a consumir drogas. Essa aí você não sabia, né? Vou te dar um exemplo. As clínicas mais avançadas do mundo, em dependência química, a primeira coisa que eles fazem na alimentação da pessoa para ela largar qualquer dependência química, seja crack, cocaína, morfina, heroína, não interessa o que seja, cigarro, não interessa o que seja, ou álcool mesmo, é cortar o açúcar. Cortou o açúcar, você leva qualquer dependente químico a se libertar das drogas. Por quê? Porque o açúcar é droga. O açúcar é uma droga potente, diminui até o tamanho do cérebro. Fizeram essa pesquisa em diversos países no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Tá? Desde o nascimento, crianças que comem açúcar e crianças que não comem açúcar. As crianças que comiam açúcar tinham os cérebros bem menor do que as crianças que não comiam açúcar. Ou seja, o seu desenvolvimento todo é atrofiado. Ossos, estrutura craniana, inteligência, percepção, observação na escola, tudo é atrofiado. E pode comprometer a saúde dessa criança seriamente. E quando ela crescer, ela vai desenvolver, ela é muito propensa a desenvolver um dos piores tipos de osteoporose que existe, que é a osteoporose com debilidade na alimentação infantil. Tá? Aí o remédio, a alendronado de sódio, não vai fazer efeito. Vai precisar tomar uma injeção. Tá? Agora vai comigo lá em Isaías 6, verso 63. 6:63. Isaías. Não é Isaías não. Desculpa, gente. É João 6:63. João 6:63 diz assim: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é que dá vida, vivifica, transforma em nova criatura. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ou seja, a palavra antes de ser palavra são Espírito e consequência de ser Espírito é ter o poder, a capacidade de gerar vida. Ou seja, restaura, transforma e faz de nós nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus, nova criatura é. Irreconhecível. Matava e fazia um... É terrível. Fazia um boné velho, né? Boné velho mesmo, não é bonitinho não. Boné velho. Não, boné velho. Fazia da vida um estartalhaço. E agora? Busca almas para Cristo. Se converteu pelo poder da palavra, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Se libertou das drogas, do mundo do crime organizado, se libertou de tudo. E agora é um baluarte da verdade, é levar o nome do Mestre amado a todos os lugares. Dá palestra em clínicas de dependência química, prega a palavra, leva uma mensagem de esperança. Tremendo, né? Tiago, vamos lá. Vamos para o livro de Tiago. Tiago está aqui. Tiago 1.
Vamos ler nessa ordem, tá? O 5, o 6, o 25 e o 26. Olha só, Tiago 1, o 5 e o 6. Diz assim, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pede sabedoria. Mas de que forma? Ele fala no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, vem com certeza e tudo, bate e leva embora. Mas depois volta para o mar levantando dúvida. Né? E agora o 25 e 26. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, do que ele está falando? Êxodo 20, de 1 até o 17, os 10 mandamentos, as 2 tábuas de testemunho, a lei da liberdade, e ela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Você prestou atenção? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou seja, o próprio Tiago fala, o sábio é tardio no falar e pronto a ouvir. Olha lá. Deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha agora o 27. A religião pura e sem mácula, ou seja, sem pecado, sem mácula, sem mancha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, se apartar das coisas do mundo e fazer a obra de Deus, ajudar a viúva, né, o órfão, nas suas tribulações, nas suas dificuldades da vida, tá certo? Tudo bem? E agora, por que ele falou da língua aqui nesse verso? A resposta está lá no mesmo livro de Tiago, capítulo 3, verso 8. Olha só. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, só pelo poder do Espírito Santo, só por meio da entrega do coração, da vida e da alma no viver a Deus. Aí você começa a frear mais a língua e ouvir e tirar deduções em silêncio. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, não tem como frear, carregado de veneno mortífero. Quem tem a corrigida aí na mão, está escrito assim: com peçonha mortal. Pior do que peçonha mortal. Peçonha mortal é veneno de cobra. Já pensou num negócio desse? João 15, de 8 a 10. Vamos lá em João 15. João 15. João 15, de 8 a 10 diz assim, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E agora ele vai explicar no verso 10 como permanecer no amor de Deus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Guardar os mandamentos, amar o próximo, viver em amor, levar o evangelho adiante. Efésios 1:18. E assim você recebe o chamado divino. E assim você recebe o chamado divino. Olha só. Efésios capítulo 1. Olha só. 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Chamamento divino. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse aí é o exercício da vocação.
você recebe o seu chamamento em oração e muita comunhão com Deus, você vai descobrindo o seu chamamento, se é pregar nas igrejas, se é entregar folheto bíblico, se é cantar, né? Os seus dons do Espírito, a sua vocação. E qual a consequência da sua vocação? A ressurreição do último dia, que é a riqueza da glória da sua herança nos santos, no reino eterno. Quando ele fala em glória aqui, né? O único local que vai ter glória em nós é no reino prometido de Deus. E olha agora como é tremendo o 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de revelação da palavra de Deus, somente com a unção do Espírito Santo. Está falando da unção. Buscar a unção do Espírito Santo. Você acha que Deus quer presentear toda a humanidade com a unção do Espírito Santo? Sim, está disponível para todos. Mas é o tal negócio, né? Lembra o chamamento lá das bodas do cordeiro? Que o pai preparou seus animais cevados e tudo. Um não quis ir, porque foi cuidar do seu campo. Outro foi cuidar dos seus negócios e assim por diante. E outros mataram os servos do rei que foram ali chamar eles. Maltrataram e mataram. Aí o rei pegou a sua cavalaria e os matou também. E não vieram à sua festa porque o rei disse o quê? Que eles não eram dignos. E aí mandou coletar todos que achassem ali pela cidade. Todos. E tinha um ali pro meio que não tinha veste nupcial. O que é o símbolo dessa veste? As vestes sujas em pecados, tido o perdão de Cristo e justificado os seus pecados, você recebe veste limpa, branca, expressando a pureza de Cristo. Né? Na realidade, o Deus é supremo, acima da pureza, acima da santidade, né? A pureza e a justiça de Cristo. Mas você está sem veste nupcial, aí manda amarrá-lo e jogá-lo para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque não soube remir o tempo, não pediu sabedoria para Deus, não pediu uma porção a mais do Espírito Santo, para saber remir o tempo, para viver em harmonia para com Deus. Viver em harmonia para com o mundo não vai resolver nosso problema em nada. Só vamos cair em um poço cada vez mais profundo. E o único que pode nos tirar desse poço é o Senhor Jesus. Tá certo? 1 João, capítulo 2. Vamos lá em 1 João, no capítulo 2. Olha só que tremendo. 1 João, capítulo 2, diz assim, ó. 29, 28 e 27, é o contrário. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pratica a justiça é nascido dele. 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, permanecei em Cristo, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha lá. Você não precisa de ninguém para ensinar a palavra de Deus a você, porque a unção do Espírito Santo revela todas as coisas para aqueles que estão na unção. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, em Cristo, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ela quem? A unção, ele está falando da unção. A unção é eu, sujeito. Como ela, a unção, vos ensinou. Tá certo? O meu desejo, a minha oração para vocês, está lá em Judas 24 e 25. Diz assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, ou seja, guardar de pecados, de cair em pecado. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados,
sem mancha. Tá vendo? Imaculados diante da sua glória. Por que imaculados? Porque ele nos perdoou de todos os pecados. Não é um memorial que é para aqueles que temem ao Senhor, que está lá em Malaquias 3, Malaquias capítulo 3, está lá, quando você confessa todos os seus pecados dia após dia, né? O ideal é dia a dia, né? Todo dia, para evitar de esquecer. E a gente ainda costuma falar, né? Perdoa aqueles pecados que me são ocultos devido à minha ignorância bíblica, aqueles que eu esqueci, né? Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, de cair em pecado, né? De tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Um abraço e que Deus te abençoe. Um excelente final de semana, uma boa semana radiante no Senhor. Amém. Aleluias e glórias ao Senhor nosso Deus, por ter morrido por nós e por ter nos dado o maior tesouro sobre a face da terra. Amém.